na ministração da palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4. Esse é o nosso quarto sermão da série dos 5 pontos da Reforma Protestante, os 5 solas. As 5 grandes declarações acerca da fé cristã que surgiram no período da Reforma Protestante e que nos são importantes até os dias de hoje. Hoje nós vamos falar dos solos Christus. Jesus é o único e suficiente Salvador. Atos 4, nós vamos ler 2 versos para a nossa meditação nessa noite. Versículos 11 e 12. Vou ler na revista atualizada mesmo, nós já estamos mais acostumados. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia. Diz assim: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Até aqui, vamos orar? Exaltado seja teu nome, Senhor, porque o Senhor tem se manifestado com graça em cada ato desse culto. O Senhor é tão bondoso porque, na verdade, o Senhor é digno de receber o culto. Nós viemos aqui para oferecer ao Senhor esse culto, para a glória do teu nome. E pela tua bondade o Senhor nos abençoa. Pela tua bondade o Senhor toca nos nossos corações, o Senhor fala conosco, o Senhor nos edifica, o Senhor nos alegra na comunhão. E o que nós queremos lhe pedir é que, em especial, nesse momento em que vamos meditar na sua palavra, o Senhor fale direto aos nossos corações. Que a mensagem seja para muito além de alimentar informações na nossa mente, mas que seja a ação do teu Espírito, colocando verdades eternas em nosso coração. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje, visto que Cristo, a sua cruz, tem sido deslocado do centro da vida da igreja para um aspecto periférico, é muito importante que nós voltemos a falar um pouquinho sobre esses temas da reforma. 505 anos celebrando a reforma protestante, e é importante novamente que nós falamos que a salvação é somente na pessoa de Cristo. A pessoa de Jesus tem sido esvaziada do seu aspecto salvador. Nós percebemos que cada dia mais, não apenas pelos símbolos externos, mas até mesmo dentro da realidade da própria igreja, a igreja tem se afastado, por incrível que pareça, do conceito de que Jesus é o Salvador. Jesus tem sido relegado a uma espécie de abençoador. Então, Jesus não é aquele que salva, ele é aquele que abençoa. Jesus tem sido colocado num status de transformador social. Jesus só serve se ele tirar a pessoa da pobreza, da falta de educação e colocá-lo num lugar melhor e dar uma melhor estrutura para ele. E por que não dizer, principalmente nos meios neopentecostais, Jesus tem sido empoderador. Aquele que faz com que as pessoas, a partir do momento em que se dizem cristãos, agora tem uma espécie de poder diferente. Agora a sua palavra tem um peso diferente. E na verdade nós percebemos que tudo isso tem sido um esvaziamento do conteúdo real de quem é o Cristo, o nosso Salvador. Essa distorção tem causado muitos problemas para a vida da igreja, formando uma espécie de cristãos, ou por assim dizer, crentes não praticantes. Há um tempo atrás, a gente ouvia muito esse termo ligado ao catolicismo, né? Você encontrava alguma pessoa, falava, mas aí como é que está? Você está indo na igreja? Não, eu sou um católico não praticante. Hoje a gente já tem o crente não praticante. Tem crescido exponencialmente e assustadoramente o número de crentes nominais, o número de desigrejados, o número de adeptos de um evangelho meramente social. Lembro-me que quando eu estava no seminário, nós fomos chamados a fazer um projeto social, numa das matérias, um projeto social fundamentado nas Escrituras. E teve um rapaz que ele fez um projeto social e do começo ao fim do projeto social dele, ele escreveu ali umas 20 e poucas páginas, não tinha Jesus em nenhuma delas. E nós questionamos, mas vem cá,
esse projeto social seu não fala de Jesus. Ele fala, não, mas Jesus veio para mudar a pessoa aqui. Eu falei, mas o que adianta? Mudar aqui e mandar para o inferno? Não resolve. Jesus não é um mero agente social que muda a realidade das pessoas aqui. Também tem crescido o número de pessoas que têm tido costumes profundamente liberais e secularizados. Nós nunca, em nenhuma outra época, talvez, se nós olharmos a história da igreja, nem no período do Império Romano e de outros momentos da história, nós vimos uma igreja tão secularizada, uma igreja tão parecida com o mundo, uma igreja que pensa como o mundo pensa. Isso é assustador. Mas isso é fruto do quê? É fruto de um esvaziamento do conhecimento da verdade de quem é Jesus. Por isso é importante nós ressaltarmos que se o Jesus que nós cremos e pregamos não for o Jesus das Escrituras, ele não é ninguém, além de uma figura social do passado. E não é isso que o nosso Jesus é. O nosso Jesus, aquele que cremos, como já lemos aqui, como cantamos aqui, como testemunhamos aqui, ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Verbo encarnado. Daí a importância de nós reafirmarmos esse pilar da fé cristã. Solos Cristos. Jesus é o autor da salvação, e esta salvação é conquistada exclusivamente pelos méritos de Cristo na cruz, por ele ter morrido ali no Calvário pelos nossos pecados. Não há outra forma de ser salvo, somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente ele é o caminho direto, único e exclusivo para o Pai. Não há nada que o homem possa fazer para conquistar ou merecer a salvação. Não há como comprar a salvação pelos nossos próprios méritos ou nossos próprios esforços, ou até mesmo por qualquer outro tipo de intermediário. A salvação está somente no nome de Jesus. Então, olhando para esse texto que nós propusemos a estudar hoje, com respeito a Jesus ser o único e suficiente Salvador, é importante a gente entender um pouquinho o contexto em que Pedro faz essas declarações acerca de Jesus. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode folhear ela um pouquinho. Nós vamos começar a dar uma passeada rápida a partir do 3º capítulo de Atos dos Apóstolos. Você vai ver que Pedro e João haviam sido presos porque eles curaram um coxo que pedia esmola à porta do templo. Isso ali está ali no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Logo após, eles estavam pregando o evangelho. E o discurso de Pedro não foi muito bem aceito pela sociedade, porque eles não queriam esse Jesus Salvador. Isso trouxe um desassossego para os líderes religiosos. Você vai ver isso ali no capítulo 4, no versículo 2. Diz que, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem a Jesus a ressurreição dentre os mortos, os líderes ficaram ressentidos, ficaram magoados. Que homens são esses que agora estão quebrando a hegemonia da religiosidade para a salvação? Estão dizendo que agora essa salvação é de graça, é pela graça. É num tal de Cristo Jesus. Esse homem não era o filho do carpinteiro. Nós conhecemos esse menino, estava andando aqui no nosso meio há uns tempos atrás. O que esses homens estão pregando? E essa mensagem pregada, que era a mensagem de salvação, ela era poderosa. E por que os religiosos estavam bravos? Capítulo 4, aí no versículo 4, você vai ver que, fruto da pregação de Pedro, a igreja já tinha crescido em 5.000 membros. Não imaginou isso? Coisa maravilhosa. 5.000 convertidos. A igreja foi rapidamente no crescimento. Eles foram então questionados sobre quem lhes dera autoridade para curar e pregar no templo, uma vez que Anás, Caifás, João, Alexandre e os demais sacerdotes não haviam tido dado essa autorização para eles, no capítulo 4 até o versículo 6. E eles estavam bravos por quê? Porque a fé rabínica judaica não cria nessa forma de salvação, não cria nesse aspecto da graça. Hoje também nós temos dificuldade de lidar com a graça. Já falei isso várias vezes, nós temos dificuldade de lidar com a graça. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem o costume de colocar a graça e mais alguma coisa. É a graça e a obediência. É a graça e vir no culto. É a graça e dar o dízimo. É a graça e fazer uma oferta. É a graça e abençoar o irmão. É a graça, irmão. Só a graça.
O restante são as boas obras que Cristo fez, ou melhor, que o Pai fez para que nós andássemos em Cristo Jesus. Mas é só, única e exclusivamente a graça. E essa mensagem da graça confrontou os líderes religiosos da sua época, principalmente os saduceus, que faziam parte do partido que controlava o templo. Além disso, eles acreditavam apenas na autoridade dos 5 livros de Moisés. Eles não criam ali nos livros proféticos. Olha que coisa interessante. Os saduceus, que tomavam conta do templo de Jerusalém, eles acreditavam na autoridade apenas do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nenhum outro livro. Os outros livros eles colocavam numa categoria secundária, livros de conhecimento, de maneira que eles negavam a vinda do Messias, a imortalidade do Messias, a ressurreição do Messias, conforme estava descrito nos profetas. Para eles, os profetas eram escritos menores, que precisavam ser analisados com cuidado. Então, para os principais do templo, a salvação estava totalmente ligada ao cumprimento de rituais religiosos. Assim, a pregação sobre a ressurreição de Jesus causava um grande escândalo. Se nós formos olhar o contexto da nossa igreja nos nossos dias, da igreja cristã nos nossos dias, nós vamos perceber que a salvação em Cristo Jesus também tem causado escândalo em muitas pessoas. Porque as pessoas querem trazer para si o poder salvador, e o poder para salvar está apenas em Jesus. E olhando para esse texto, eu quero destacar rapidamente 3 aspectos com respeito a essa salvação somente em Jesus, esse solo Christus que foi declarado por Pedro na sua pregação ali, que foi declarado por Lutero quando ele estava confrontando o romanismo da sua época, que tentava deter para si ou para a igreja o poder da salvação, e que também precisa ser confrontado por nós nos dias de hoje. Nós também precisamos pregar e viver o entendimento de que a salvação é somente em Cristo. E eu quero destacar no versículo 12, a parte inicial, quando Pedro diz assim: e não há salvação em nenhum outro. Aqui nós vemos que Cristo é o Salvador acima dos rituais da fé judaica. Como nós falamos aqui, o judaísmo tinha um ritual salvífico. Então, para que um bom judeu fosse salvo, ele precisava cumprir algumas questões. Por exemplo, ele precisava ir ao templo constantemente, ele precisava ler a lei, a Torá, constantemente. Ele precisava fazer ofertas, ele precisava dar esmolas. Inclusive, muitos deles não tinham selfie naquela época, mas muitos deles tinham prazer em dar esmolas em lugares públicos. Então, não tinha selfie, a mídia social era no tete a tete. Então, ele buscava as praças onde tinha um maior número de pessoas e faziam ali as suas esmolas, faziam ali as suas ofertas para que todos vissem. Também eles imaginavam que a salvação poderia lhes ser dada através de uma manifestação de religiosidade pública. Lembra quando nós encontramos o texto do publicano e do fariseu orando? Eles estavam orando em um lugar público. O fariseu tinha prazer, no momento em que ele estava nas suas orações, de manifestar publicamente a sua espiritualidade. Também Jesus vai criticar outro aspecto da espiritualidade judaica no que se refere aos jejuns. Lembra que Jesus fala: quando você for fazer jejum, não fica aquela cara de maçã murcha, sabe? Que tem irmão que vai fazer jejum falando: o que você tem, irmão? Estou jejuando. Um sofrimento. É uma tentativa de demonstrar espiritualidade. Diga-se de passagem, nós precisaríamos fazer um estudo bíblico sobre o que é jejum, porque tem muita gente que trata o jejum como uma espécie de chantagem para com Deus, uma greve de fome. Senhor, eu quero isso daqui, eu quero aquilo ali, então por causa disso eu vou parar de comer. E aí quando o Senhor me der as coisas, eu volto a comer. Isso não é jejum, irmãos, isso é greve de fome. Isso é chantagem emocional. É mais ou menos como aqueles ativistas sociais que se amarram, se acorrentam na porta de alguma instituição, falando: não saio daqui enquanto meu pedido não for atendido. O jejum verdadeiro, ele tem o sentido de mortificar a sua carne para que você esteja mais perto de Deus, para que você esteja mais submisso à vontade de Deus. Essa é a ideia de jejum, mas isso é um outro sermão. Então, os judeus, eles tinham a ideia de que o seu ritualismo, dízimos,
ofertas, orações, manifestações de espiritualidade, jejum, participação no templo, leitura, que isso podia salvá-los. Mas essa declaração das Escrituras nos mostra que não tem como salvar. Porque Pedro aqui, ele coloca o pé na porta já. Se você for ler ali o versículo 11, como nós lemos no começo, capítulo 4, versículo 11, Pedro está dizendo para eles, esse Jesus que vocês rejeitam, que é a pedra rejeitada por vocês, ele é a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. Jesus é apresentado aqui como uma pedra angular que é rejeitada por construtores. Talvez nós não tenhamos muito a ideia de pedra angular nos nossos dias, porque o nosso sistema de construção é totalmente diferente daquele sistema de construção dos tempos de Jesus, né? Aqui a gente, principalmente nos nossos dias, a gente gosta de construção mais quadrada e tudo mais, né? Naquele tempo, muitas das construções eram colocadas em ângulo. A pedra angular tem dois sentidos básicos aqui. O primeiro, quando ele fala de pedra angular e pedra fundamental, era aquela pedra, é o sentido de aquela primeira pedra lançada de uma construção, do qual derivaria toda a construção. Aquela pedra era a partir dela que todo o ângulo seria construído. Então eles colocavam lá, se o templo era virado para aquele lado ou para aquele lado, quantos graus fossem, eles colocavam aquela pedra simetricamente medida, colocavam naquele canto e a partir daquela pedra inicial fazia toda a construção. De maneira que aquela pedra era a pedra principal, ela que dava o norte, ela que dava o rumo, ela que dizia para onde ia. A gente não tem muito essa ideia de pedra angular, né? Você está vendo que a gente está fazendo umas reforminhas aqui, né? Graças ao Salvador por isso, né? E você está vendo que está demorando um pouquinho, né? E eu também fui questionar o pessoal, mas por que está demorando? Ele falou, pastor, o projeto que o Marcos deu para a gente, projeto maravilhoso, lindo, aquela cruz, a hora que subiu, benção. Ele falou, o grande problema é que o projeto é lindo, mas a parede é outras medidas, tudo diferente do projeto. Então o Marcos mediu ali certinho, mas o pedreiro fez com uns 10 centímetros para lá, uns 10 centímetros para cá. Aqui na parte interna, esses dias nós tivemos que fazer uma medição aqui, irmão, pasmem. Sabe quanto que nós temos de uma parede à outra? Seu Anilton fez isso aí quando foi medir aqui também. Nós temos entre 9,12 metros e 9,25 metros, depende de onde você está. E a parede vai fazendo assim. E isso porque nós temos já um sistema de construção moderno. Naquele tempo, eles observavam a pedra principal e dela partiam toda a construção, porque ela era o guia. Eles não tinham tantos projetos como nós temos hoje. Mas também a pedra angular tem um outro sentido. Lembra que eu falei que tinha muitas construções em arco? E como eles faziam esse arco? Eles colocavam as pedras das colunas, iam colocando as pedras chanfradas em cima e fechavam com a última pedra, que precisava ser colocada ali perfeitamente, porque quando eles tiravam as escoras, aquelas pedras se escoravam, de maneira que a pedra angular fazia com que a estrutura não caísse por sobre todos. Jesus, inclusive, fala que ele é a pedra angular e sobre quem ele cair, vai ser esmagado. Quem tropeçar nele vai perder a vida, e sobre quem ele cair vai ser esmagado. Pedro está dizendo, esses que vocês estão rejeitando, esse que vocês estão rejeitando é o fundamento principal da vida religiosa. Vocês acham que o fundamento da vida religiosa de vocês é a espiritualidade de vocês? A espiritualidade de vocês constrói o templo igual ao nosso, assim, ó, cheio de curva. Medidas não exatas. Aquela espiritualidade que emana de Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que é a expressão exata do ser de Deus. Essa é a verdadeira espiritualidade. Ele é a pedra angular, ele é aquele que sustenta o edifício, ele é aquele que é a base sólida para o edifício, porém ele é rejeitado. E quando Pedro afirma que Jesus é rejeitado, Pedro está fazendo uma dura acusação contra aqueles sacerdotes.
Eles que deveriam conhecer os caminhos de Deus, estavam rejeitando o próprio projeto salvífico de Deus. Quando Pedro diz, essa pedra é rejeitada, Pedro está dizendo o seguinte: vocês dizem tanto que obedecem a Deus, mas Deus lhes dá o projeto, e vocês fazem o que com esse projeto? Não aceitamos, nós temos algo melhor. A gente tem o costume de fazer isso na nossa espiritualidade, viu? Lembra quando nós estudamos os 10 mandamentos? 10 sermões? Lembra dos 3 primeiros sermões? Principalmente diretos, ligados a Deus, sobre não terás outros deuses diante de mim, não faz imagem de escultura, não adora e nem dê culto a elas, não toma no santo nome do Senhor em vão. O que aqueles 3 primeiros mandamentos nos dizem? Nos dizem quem é Deus e como Deus quer ser adorado por nós. Ele estabeleceu. Ele já estabeleceu um padrão, mas às vezes a gente fala, não, mas eu vou fazer o que eu quero para Deus. Ele que se vire e aceite. Eu lembro que há muito tempo atrás, a gente tinha, não sei se hoje tem mais, pelo menos não vejo mais na igreja presbiteriana. Mas às vezes tinha aquelas pessoas que falam assim, ó, gente, eu vou cantar uma canção aqui para vocês, tá ruim, tá desafinado, eu não ensaiei direito, mas é para Jesus mesmo. Ora, se é para Jesus mesmo, você vai ensaiar direito, você vai estudar direito, não pode estar ruim e nem desafinado. Não estou dizendo que Jesus quer afinação perfeita, senão a gente não estaria aqui também. Mas é a ideia de que, se eu coloco dizendo o que é para Deus, vale tudo. Mas quando nós vemos nas Escrituras, nós percebemos que não é assim. O Senhor estabeleceu uma forma. Pedro está dizendo, vocês rejeitaram a fórmula de Deus. Da mesma forma que o nome de Jesus foi a única esperança de salvação para aquele coxo que Pedro havia curado desde a sua nascença, o homem necessita das esmolas alheias, também precisa do amor de Jesus, porque senão nós ficamos presos àquilo que os homens podem dar. O nome de Jesus é a única esperança para a alma adoecida, morta pelo pecado. Então, irmãos, quando nós declaramos solo Cristos, nós estamos dizendo que o ritualismo não salva, a nossa religiosidade não salva. Nós temos uma pedra angular, e essa pedra é Cristo, e a nossa espiritualidade tem que estar firmada nela, e qualquer coisa fora dela está fora do projeto de Deus. A declaração de Pedro é uma forma de dizer, salvação somente em Jesus. A religião não é suficiente, os sacrifícios e a observação da lei não são suficientes por si só, o esforço humano não é suficiente, somente o sacrifício de Jesus é suficiente e eficiente para a nossa salvação. Talvez a gente goste um pouco do ritualismo, porque o ritualismo dá uma ideia de que a gente é um pouco mais salvo, a gente se sente um pouco melhorzão assim, né? Mas eu quero dizer para você que tudo isso diante do Salvador é palha. É a graça, e a graça de Cristo Jesus. E não há salvação em nenhum outro. Mas Pedro não para aqui. Pedro, quando ele está tratando do aspecto de Jesus como Salvador, ele também diz que essa salvação, além dela não poder ser presa pelo ritualismo, ela também não pode ser presa pelo clericalismo, pelo institucionalismo. O judaísmo, o presbiterianismo, o assembleianismo, o batistismo e tantos ismos que tem por aí, não salva ninguém. Olha o que diz a continuidade do texto. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens. Não tem nada, irmãos, que possa nos salvar. Jesus é o Salvador contra os descaminhos da igreja, contra a ideia de clericalismo e contra a ideia de que a igreja possa deter a salvação em suas mãos. Essa declaração de Pedro foi firme fundamento de toda a fé cristã, nascente até os dias de hoje. Embora no decurso da história, por conta do pecado, da idolatria do coração humano, essa declaração venha se perdendo. Embora nós vejamos líderes religiosos crescendo a profusão, tentando dizer que a salvação está debaixo da mão deles. Já vi pessoas dizendo assim, se você não está debaixo do meu ministério, outra coisa que é crescente nos nossos dias, que a gente não via até uns 5, 6 anos atrás, não tinha aquele negócio, agora ministério de louvor do fulano.
Igreja, Deus me livre, ministério fulano de tal. Né? Essas igrejas, Deus me livre mesmo, sai delas. Né? Ministério do fulano de tal. O nominalismo tem crescido como se a salvação dependesse de algum tipo de autoridade humana. Tem crescido a heresia do entendimento de cobertura espiritual. Ora, irmãos, se nós dependemos... Oi, princesa linda, um beijo para você. Ela assustou. Se nós dependemos de uma ideia de cobertura espiritual de homens pecadores como nós, estamos de todo perdidos. A nossa cobertura espiritual vem daquele sangue maravilhoso e precioso, vertido da cruz do Calvário, que cantamos agora, que nos deixa mais alvos do que a neve. Então, quando Pedro faz essa declaração que não tem nenhum outro nome dado entre os homens, Pedro está dizendo que não tem religião especial, não tem denominação especial. Embora, irmãos, como bons presbiterianos, amamos a nossa igreja e devemos amá-la. Devemos amá-la porque o Senhor, por graça e misericórdia, trouxe o Evangelho a nós por essa igreja. O Senhor alcançou o nosso coração, nos edifica aqui, louvado seja Deus. Mas nós não podemos crer que a placa, que a sarça, que a denominação, que inclusive a nossa teologia em si tem poder salvífico. Pastor, o que o senhor está dizendo? Sim, irmãos. Hoje nós temos um sem número de pessoas que têm a teologia aqui. São verdadeiras bibliotecas de citações teológicas profundas. Mas essa teologia, se ela não descer para cá, se ela não habitar aqui no coração e não transformar a nossa maneira de viver. Lembro-me de um pastor, Heber Campos Júnior. Uma aula maravilhosa, irmãos. Estou tentando trazer o pastor Heber para pregar aqui para a gente. É uma aula. As aulas dele são sermões. Então você passa uma semana inteira ouvindo um sermão que começa na segunda e termina na sexta. É um negócio fantástico, maravilhoso. E o pastor Heber Campos, uma vez numa aula, ele falou: se a nossa teologia, por boa que seja, não mudar a maneira que a gente compra salsinha na feira, ela não é uma boa teologia. Ela precisa mudar os pormenores da nossa vida. Porque teologia vazia é teologia morta. Nós já falamos dos problemas advindos associados da igreja romana lá no século XV, no período da Reforma. Mas nós precisamos olhar que nós temos problemas sérios também a lidar nos nossos dias. Lutero lutou contra esse clericalismo. Lutero lutou contra essa institucionalização da salvação pela igreja. E a igreja foi colocando acessórios à salvação. Vou citar alguns aqui, nós já falamos mais a profusão isso nos primeiros dos nossos sermões. Mas, por exemplo, em 375, a igreja agora diz que nós devemos adorar os santos. Jesus é o maiorzinho deles, mas nós temos um monte lá que a gente pode escolher lá meio que self-service. Lutero era contra isso, contra a ideia de que a água benta possa nos purificar, contra a ideia de que a igreja em si, 1076 foi instituído a infalibilidade da igreja, de que a igreja em si é infalível. Ora, irmãos, a igreja é uma instituição humana. Embora ela seja um projeto divino, aqui também ela está maculada pelo pecado. Nós, você, temos os pés de barro e precisamos da mesma salvação da graça em Cristo Jesus. Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular, Ele é de onde deriva, Ele é aquilo que sustenta. Somente Ele. 1190, Lutero lutou contra a instituição da venda de indulgências. A igreja agora arrogava para si não apenas a detenção da salvação, mas ela colocava preço nisso. Parou para pensar no absurdo que é isso? Quanto custou Cristo no madeiro? Quanto pode ser pago? Deus entregando o seu próprio Filho eterno, Deus de Deus, que sustenta o mundo com as suas mãos, para que venha, pise no chão que nós vivemos, vá à cruz do Calvário, tendo sido fiel ao Pai em tudo.
e morra por nós. Quem pode comprar isso? Que tipo de benefício nós poderíamos dar em troca? Já parou para pensar? O quão absurdo é a percepção de que nós possamos comprar a salvação através de indulgências, mas nós temos isso nos nossos dias de hoje. Mais do que tínhamos no passado. Então, assim como Lutero lutou contra esse clericalismo salvífico, nós também precisamos lutar. Porque a palavra nos diz, debaixo do céu não tem nenhum outro nome. Não tem uma igreja, não tem um pastor, não tem um bispo, não tem um diácono. Apóstolo já não tem mesmo, já morreu tudo. Né? Uma vez me apresentaram um apóstolo e me perguntaram, o que o senhor acha desse apóstolo? Eu falei, rapaz, para quem tem mais de 2.000 homens, o homem está inteiro. 2.000 anos, o cara está zerado. Não importa qual título a pessoa tem sobre si. Esses dias eu estava vendo que já tem pai apóstolo. Né? Tem patriarca, tem um aí que patriarca. Irmãos, são absurdos que a gente não consegue nominar. Quando o cara se autodenomina patriarca, ele está se colocando num rol de 3 cidadãos: Abraão, Isaac e Jacó. Por quem Deus é conhecido. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E por que ele se revela assim? Ele está mostrando a história da redenção na escolha de um povo. Eu sou o Deus que chamou Abraão, eu sou o Deus quem direcionou Isaac, eu sou o Deus quem salvou Jacó. O Deus de Israel, que tirou o povo de onde ele estava, trouxe ele na terra em que eu disse que eles estariam, e ali eu os abençoei. Aí vem um cidadão e põe o nome dele também, eu sou o Deus do fulano de tal, que faz o quê? Heresia. Nós precisamos declarar que a salvação é só em Cristo, não tem outro nome no qual importa que sejamos salvos. Por fim, irmãos, ainda no versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos. Quando nós declaramos solos Cristos, nós estamos dizendo que Jesus é essencialmente um Salvador. Ele não é outra coisa. Embora Ele abençoe, porque Ele é bom. Embora Ele esteja conosco o tempo todo, porque Ele é misericordioso. Embora Ele cuide de nós, porque Ele é gracioso. Embora Ele nos dá a conhecer a sua palavra, porque Ele é amoroso. Tudo isso Ele o faz, porque essencialmente Ele é Salvador. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por Ele. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo não ficasse doente. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que a gente tivesse dinheiro. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que a gente comprasse uma coisa melhor. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que a gente tivesse um status quo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Porque não tem outro meio de sermos salvos, senão por conta de Jesus. Então, quando nós reafirmamos os solos Cristos hoje, nós estamos dizendo que Jesus é o Salvador, acima dos misticismos que nós vemos nos nossos dias e acima de uma fé meramente social. Lembra que eu falei no começo? Que hoje parece que o Evangelho tem se reduzido apenas a questões sociais? Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Obra social qualquer instituição pode fazer. E vou dizer uma outra coisa, não assusta não é isso que eu vou dizer. Tem muitas instituições que fazem obra social muito melhor que a gente. A gente não dá conta de chegar perto dessas instituições. Eles são mais prolíferos, eles arrecadam mais dinheiro, eles têm uma visão mais aprimorada da questão social. Porém, existe somente uma instituição levantada por Deus na face da terra, que é chamada para levar a salvação, pregar o Evangelho. E qual é essa instituição? A igreja.
Então, quando a igreja abre mão daquilo que é a sua tarefa precípua, glorificar a Deus, espalhando e divulgando o nome do Senhor por toda a face da terra, e começa a ter uma visão meramente social desse evangelho, a igreja está em descaminho. E a igreja precisa voltar a olhar para Cristo. À medida que a fé evangélica vem se secularizando, os seus interesses vêm se confundindo com os interesses da cultura. O resultado é uma perda de valores absolutos. Nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. O resultado disso é o crescimento de um individualismo permissivo, um abandono das Escrituras, uma ideia de substituição de uma vida de santidade por apenas uma espécie de vida de honestidade, de integridade. Ah, mas o cara é um bom cidadão, já está bom. Como se nós não fôssemos completamente pecadores, a gente fosse só um pouquinho pecador. Tem gente que acredita isso. Ah, pastor, pecador, assim, não é que eu acho que não. Eu tenho lá uns pecadinhos aqui, outros pecadinhos ali, sabe? Coisa pouca, nem gasta muito sangue de Jesus para me salvar. Tem gente que pensa isso. Tem gente que acha que o que ele precisa é apenas de um aprimoramento de Deus. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Nós fomos completamente caídos com Adão. Nós fomos completamente destruídos pelo pecado. Nós precisamos não é de uma melhora, nós precisamos é de salvação completa do Senhor. Tem gente que tem substituído o arrependimento pela recuperação. Ah, pastor, ele não arrependeu não, mas está melhorzinho do que ele era. A verdade pela instituição, a fé genuína nas Escrituras pelo sentimento. Pastor, mas eu sinto assim, ora. Será que nós vamos ter que colocar mais um sola sentimentos? É a palavra de Deus. Então, à medida que a igreja e a fé evangélica tem se secularizado, nós precisamos voltar a dizer que Jesus é, em sua essência, um Salvador. E se nós precisamos de um Salvador, significa que nós, por nós mesmos, não podemos acessar a Deus. Cristo e sua cruz. Esta é a mensagem do Evangelho. Cristo e sua cruz. Este é o centro da vida da igreja. Enquanto muitas igrejas têm se preocupado em socializar o homem, a igreja precisa se preocupar com a salvação do homem. Irmãos, falar um negócio para você. Não existe nada mais social do que o Evangelho. Não existe nada, não existe nenhum projeto mais social do que o Evangelho. Porque qualquer projeto social muda o exterior, o Evangelho muda o homem inteiro, de dentro para fora. O que roubava não rouba mais, aquele que era ladrão não é mais, agora ele trabalha e abençoa. Aqueles que eram como Paulo, que perseguiam a igreja, hoje pregam o Evangelho. Pessoas que eram completamente degeneradas, são transformadas pela graça. Que obra social faz isso? Gente que ia para o inferno vai morar no céu. Não tem nenhum tipo maior de humanização perfeita do que essa. A palavra não mudou, irmãos. Não houve uma atualização da palavra em nenhum sentido. Jesus não mudou, irmãos. Hebreus 13:8 diz que ontem, hoje é o mesmo e vai ser para sempre. Embora a religião, os pensamentos humanos tenham mudado, nós precisamos novamente dizer, solo Cristo, somente Jesus é a nossa salvação. E Jesus veio para isso, salvar. Então, meus irmãos, para a gente terminar, falei que iria ser breve hoje, pois se vocês quiserem aprofundar, eu te passo o sermão escrito, tem mais algumas coisinhas aqui, tá, que dá para você estudar em casa, tá bom? Mas Pedro afirma que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus veio para salvar e efetivamente Ele o faz. Ao reafirmarmos que a nossa salvação é realizada única e exclusivamente pela obra meritória de Cristo Jesus, o homem,
Como Paulo diz, o homem que pisou aqui nesse solo, que é 100% homem e 100% Deus. Nós reconhecemos a nossa vida de pecado, entregamos a nossa vida pela fé a Ele, na sua expiação, reconhecendo que o seu sacrifício foi suficiente para nós o tempo todo. Quero propor 4 aplicações rapidinhas aqui para a gente. Primeira delas, nós temos que tomar cuidado, irmãos, para nós não sermos pegos rejeitando o Evangelho, como aqueles sacerdotes fizeram, como o romanismo medieval fez, como o movimento evangelical dos nossos dias tem feito. Evangelho é a mensagem da salvação em Cristo Jesus para pecadores como eu e você. Não tem salvação em nenhum outro. Se você crê diferente disso em qualquer aspecto, você está rejeitando o Evangelho de Cristo. Segunda aplicação, é preciso que nós compreendamos que somente em Jesus nós somos redimidos dos nossos pecados. A palavra é essa, pecados. Sabe por que a gente precisa de um Salvador? Porque somos pecadores. A gente não é pessoas que têm erros, falhas. Nós somos pecadores e precisamos de paz com Deus, que é feita somente em Jesus. Terceira aplicação. Não há rituais, não há amuletos, não há campanhas, não há sacrifícios, não há líderes religiosos, não há denominação específica, não há absolutamente nada que possa substituir, associar-se, igualar-se ao sacrifício de Cristo Jesus. A salvação é pela graça, manifesta na cruz com Cristo Jesus, morrendo por nós. 4 e última aplicação. Solos Christus é a declaração de que não necessitamos de mais nada além de Jesus. Somente Cristo, somente Jesus. Ele é o Salvador da nossa vida, hoje e sempre, para a glória do seu santo nome. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu experimentarmos hoje na tua presença. Obrigado pelo testemunho, obrigado pelas canções. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso, que se manifesta a nós, mesmo na nossa obrigação de cultuar ao Senhor. Obrigado pela palavra. Queremos lhe pedir que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos edificando com graça, hoje e todos os dias, no nome do Salvador Jesus.